Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor é as bênçãos te acompanhe nesse dia, irmãos e irmãs. Quantas vezes, no impulso de uma limpeza ou mudança, acabamos descartando objetos sem pensar no valor espiritual que carregam? Padre Pio, homem profundamente ligado às realidades do céu e do inferno, fez um alerta importante. Existe um tipo de objeto muito comum nas casas católicas que jamais deveria ser jogado fora, porque quando o fazemos, não estamos apenas descartando algo material, estamos fechando as portas para bênçãos espirituais que protegem nossa família. Neste vídeo, você vai descobrir o que é esse objeto, por que ele é sagrado e como tratá-lo com respeito para que a proteção divina nunca falte em seu lar. Ouça com atenção. Pode ser que você já tenha cometido esse erro e esteja pagando o preço sem saber. Se inscreva no canal agora e deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta revelação extraordinária de Padre Pio. Vocês sabiam que Padre Pio do Pietrelcina, o santo dos estigmas, deixou um ensinamento que pode transformar completamente a vida espiritual e material das famílias? Um segredo tão poderoso que, quando descoberto, mudou a sorte de milhares de pessoas ao redor do mundo, mas que infelizmente muitos ainda desconhecem e continuam bloqueando suas próprias bênçãos sem perceber. Esta não é apenas mais uma história sobre o Santo Capucinho. É a revelação de uma prática ancestral que Padre Pio não apenas conhecia, mas vivenciou intensamente, e que hoje a ciência começa a comprovar seus efeitos extraordinários sobre nossa energia vital, nossa prosperidade e nossa conexão com o divino. Imaginem por um momento, e se eu dissesse que existe algo em sua casa, algo tão comum que vocês provavelmente nem prestam atenção, mas que possui o poder de atrair ou repelir as bênçãos celestiais, algo que Padre Pio considerava sagrado a ponto de afirmar que quem o despreza literalmente fecha as portas para a abundância divina. A história que vou contar aconteceu em 1958, poucos anos antes da morte de Padre Pio. Uma família de agricultores da região de Puglia estava passando por dificuldades extremas. As colheitas falhavam consecutivamente, as doenças se espalhavam pelo gado e a situação financeira havia se tornado desesperadora. Giuseppe, o pai da família, decidiu fazer a longa viagem até San Giovanni Rotondo para pedir a intercessão do famoso frade. Quando finalmente conseguiu uma audiência particular com Padre Pio, Giuseppe despejou todas as suas aflições. Contou sobre as perdas, sobre os filhos que passavam fome, sobre a esposa que adoecia de preocupação. Padre Pio o ouviu em silêncio, com aqueles olhos penetrantes que pareciam enxergar a alma das pessoas. Então, algo inesperado aconteceu. Em vez de rezar ou dar conselhos espirituais convencionais, Padre Pio fez uma pergunta desconcertante. Meu filho, me diga uma coisa. O que vocês fazem com os restos da comida em sua casa? Giuseppe ficou confuso. Não esperava essa pergunta. Respondeu hesitante. Padre, bem, quando sobra alguma coisa, que é raro, nós jogamos fora. Para os porcos. Às vezes, o semblante de Padre Pio mudou completamente. Seus olhos se encheram de uma tristeza profunda. E ele disse palavras que Giuseppe jamais esqueceria. Aí está o problema, meu filho. Vocês estão rejeitando o presente de Deus. Cada grão de arroz, cada migalha de pão, cada gota de água que desperdiçam é uma bênção que vocês devolvem ao céu com ingratidão. Como querem que Deus continue abençoando quem não valoriza que já recebeu? Padre Pio então explicou algo que revolucionaria não apenas a vida daquela família, mas de todos que ouviram este ensinamento. Ele revelou que existe uma lei espiritual fundamental: a gratidão em ação. Não apenas sentir gratidão
mas demonstra-la através do cuidado, do aproveitamento e da valorização de cada dádiva divina, por menor que seja. Quando vocês jogam comida fora, continuou Padre Pio, estão dizendo ao universo que tem tanto que podem desprezar. Mas vejam a situação de vocês. Como podem esperar abundância se tratam a abundância com desprezo? O santo então ensinou a Giuseppe uma prática que mudaria tudo. Uma prática tão simples que qualquer pessoa pode aplicar, mas tão poderosa que tem o poder de desbloquear canais de prosperidade que muitos nem sabem que existem. Primeiro, Padre Pio ensinou que cada refeição deve começar com uma oração específica de gratidão. Não apenas obrigado mecânico, mas um reconhecimento profundo de que aquele alimento é resultado de um milagre divino. A terra que produziu, a chuva que regou, o sol que alimentou, as mãos que plantaram, colheram e prepararam. Segundo, ele explicou que nada, absolutamente nada de uma refeição deve ser desperdiçado sem antes ser oferecido em oração. Se sobrasse comida, deveria ser guardada com carinho para uma próxima refeição. Se estivesse prestes a estragar, deveria ser oferecida a animais ou usada como adubo, sempre com uma oração de gratidão pela vida que aquele alimento sustentou. Terceiro, e talvez o mais importante, Padre Pio revelou que existe uma energia espiritual na comida que é desperdiçada com raiva, pressa ou indiferença. Essa energia negativa cria uma vibração de escassez ao redor da família, bloqueando literalmente os canais pelos quais as bênçãos fluem. Lembrem-se, disse Padre Pio, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, mas depois ordenou que recolhessem os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. Se o próprio Cristo não permitiu o desperdício, mesmo após o milagre, o que isso nos ensina? Giuseppe voltou para casa transformado, reuniu a família e compartilhou cada palavra de Padre Pio. A partir daquele dia, a relação deles com a comida mudou completamente. Cada refeição se tornou um ritual sagrado. Cada sobra era tratada como um tesouro. Cada grão era valorizado como uma pérola. E então, algo extraordinário começou a acontecer. Dentro de apenas 3 semanas, a colheita que todos achavam perdida começou a se recuperar milagrosamente. Os animais doentes começaram a sarar sem explicação veterinária. Vizinhos começaram a aparecer oferecendo trabalho e oportunidades de negócio. Mas o mais impressionante não eram apenas as bênçãos materiais. A própria atmosfera da casa havia mudado. As discussões diminuíram. A harmonia familiar se restabeleceu. E uma paz inexplicável se instalou no lar. A notícia se espalhou pela região. Outras famílias procuraram Giuseppe para entender o que havia acontecido. Quando ele compartilhava o ensinamento de Padre Pio, os mesmos resultados começavam a se manifestar. Mas vocês devem estar se perguntando, será que isso realmente funciona nos dias de hoje? Será que esse ensinamento de Padre Pio ainda tem poder em nossa época moderna? A resposta é um retumbante sim, e vou contar por quê, revelando algo que vai surpreender vocês. Estudos modernos de física quântica começaram a descobrir algo que os místicos sempre souberam. Tudo no universo é energia vibrando em diferentes frequências. Quando desperdiçamos comida com indiferença ou raiva, emitimos uma frequência de escassez e ingratidão. Essa frequência literalmente repele oportunidades e bênçãos. Por outro lado, quando tratamos cada alimento com reverência e gratidão, emitimos uma frequência de abundância e apreciação. Essa frequência atrai mais do mesmo para a nossa vida. Mas tem mais. Pesquisadores japoneses descobriram que a água tem memória emocional. Como nosso corpo é 70% água, e os alimentos também contêm água,
As emoções que sentimos ao comer literalmente programam essa água dentro de nós. Gratidão programa abundância. Desperdício programa escassez. Agora imaginem o poder transformador de aplicar o ensinamento de Padre Pio conscientemente. Imaginem começar cada refeição reconhecendo verdadeiramente o milagre que tem diante de vocês. Imaginem tratar cada sobra como um presente a ser compartilhado ou aproveitado com amor. Padre Pio também ensinou que existe uma oração específica que deve ser feita antes de descartar qualquer alimento que não pode mais ser aproveitado. Esta oração não apenas libera a energia do alimento com gratidão, mas cria um canal de retorno de bênçãos. A oração é simples, mas poderosa. Senhor, obrigado por este alimento que sustentou vida, que sua energia retorne à terra para gerar nova vida e que minha gratidão abra os caminhos para novas bênçãos em minha família. Mas atenção, Padre Pio alertou que esta prática só funciona quando feita com sinceridade total. Não adianta repetir as palavras mecanicamente. É preciso sentir verdadeiramente a gratidão no coração. Uma das histórias mais tocantes envolvendo este ensinamento aconteceu em 1963, 5 anos após o encontro com Giuseppe, uma viúva chamada Maria, que havia perdido o marido em um acidente. Estava criando sozinha 5 filhos pequenos com recursos mínimos. Desesperada, ela procurou o Padre Pio. Quando contou sua situação, o santo imediatamente perguntou sobre como ela lidava com a comida em casa. Maria admitiu que muitas vezes jogava fora restos de comida porque não tinha tempo nem paciência para lidar com sobras, já que estava sempre correndo entre trabalho e cuidados com as crianças. Padre Pio a ensinou não apenas sobre a valorização da comida, mas sobre como transformar o preparo das refeições em um momento de oração e conexão com os filhos. Cada criança recebeu uma responsabilidade específica. Uma agradecia pelos vegetais, outra pela água, outra pelo sal, outra pelo fogo que cozinhava. O resultado foi ainda mais extraordinário que no caso de Giuseppe. Não apenas as oportunidades financeiras começaram a aparecer para Maria, mas seus filhos desenvolveram uma consciência espiritual tão profunda que vizinhos começaram a procurá-la para entender como ela havia educado crianças tão especiais. Anos depois, quando já idosa, Maria descobriu que seus 5 filhos haviam se tornado pessoas de muito sucesso, mas mais importante ainda, pessoas profundamente espirituais e generosas. Cada um deles continuava praticando os ensinamentos de Padre Pio sobre a valorização da comida. E todos tinham famílias prósperas e harmoniosas. Padre Pio costumava dizer: a mesa familiar é o primeiro altar da casa. Como vocês tratam este altar determina como Deus trata vocês. Ele explicava que quando uma família se reúne para comer com gratidão, sem pressa, valorizando cada momento e cada alimento, cria-se um campo energético de harmonia que se expande para todas as áreas da vida. Filhos criados neste ambiente desenvolvem naturalmente valores de gratidão, generosidade e consciência espiritual. Por outro lado, famílias que comem com pressa, reclamando da comida, jogando sobras fora sem pensar, ou que nem se reúnem para as refeições, criam um campo energético de escassez e desarmonia que contamina toda a casa. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda. Neste ensinamento de Padre Pio, ele revelou que a comida carrega não apenas energia física, mas energia espiritual de todos que participaram de sua criação. O agricultor que plantou, o sol que nutriu, a chuva que regou, a terra que sustentou, a pessoa que colheu, que transportou, que vendeu, que comprou, que preparou. Quando desperdiçamos comida, estamos desperdiçando também todo esse amor e trabalho. Essa ingratidão cria uma dívida espiritual
que bloqueia o fluxo de bênçãos em nossa vida. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas trabalharam para que aquele prato de comida chegasse até vocês? Quantos sacrifícios foram feitos? Quanto amor foi investido? Quando começamos a ver a comida desta perspectiva, torna-se impossível desperdiçá-la. Padre Pio também ensinou uma prática específica para famílias que querem desbloquear bênçãos. Uma vez por semana, preparar uma refeição extra e oferecê-la a alguém necessitado, sempre com uma oração de gratidão pelas próprias bênçãos recebidas. Quem alimenta um faminto, dizia Padre Pio, alimenta a Cristo. E Cristo nunca se esquece de quem o alimentou. Esta prática cria um ciclo de abundância. Quanto mais você dá com gratidão, mais recebe para poder dar mais. É uma lei espiritual infalível que Padre Pio vivenciou durante toda a sua vida. Mas tem um detalhe importante que Padre Pio sempre enfatizava: a intenção por trás da ação é fundamental. Se você evita desperdiçar comida apenas para receber bênçãos, não funcionará. A gratidão deve ser genuína. O amor pela criação de Deus deve ser real. Ele costumava contar a parábola de 2 homens que pararam de desperdiçar comida. Um fazia isso esperando ficar rico, o outro fazia porque realmente compreendia o valor sagrado do alimento. O primeiro continuou com problemas financeiros. O segundo foi abençoado em todas as áreas da vida. A diferença estava na motivação. Gratidão genuína atrai bênçãos genuínas. Interesse egoísta atrai decepção. Agora, vocês devem estar curiosos para saber como aplicar exatamente este ensinamento em suas vidas. Padre Pio deixou um protocolo específico que qualquer família pode seguir. Primeiro passo: antes de cada refeição, fazer uma pausa de gratidão. Olhar para a comida e mentalmente agradecer a todas as pessoas e forças que contribuíram para que ela chegasse até ali. Segundo passo: comer com atenção plena, sem televisão, sem celular, sem pressa. Sentir realmente o sabor, a textura, a energia do alimento entrando no corpo. Terceiro passo: ao final da refeição, se houver sobras, tratá-las com o mesmo carinho da comida fresca. Guardar adequadamente, planejar seu aproveitamento. Nunca jogar fora por preguiça ou indiferença. Quarto passo: se algo realmente não puder ser aproveitado para consumo humano, oferecer para animais ou usar como adubo, sempre com uma oração de gratidão. Quinto passo: uma vez por semana, preparar uma porção extra especificamente para compartilhar com alguém necessitado. Padre Pio garantia que famílias que seguissem estes 5 passos por apenas um mês já começariam a notar mudanças significativas em suas vidas. Não apenas materiais, mas principalmente espirituais. Ele contava a história de uma família de padeiros que estava à beira da falência. Quando começaram a aplicar estes ensinamentos, não apenas o negócio se recuperou, mas eles descobriram que tinham o dom especial de criar pães que traziam cura e conforto para as pessoas. Clientes vinham de longe apenas para comprar os pães deles, dizendo que se sentiam alimentados não apenas no corpo, mas na alma. A família descobriu que quando preparavam os pães com oração e gratidão, infundiam uma energia especial na massa. Este é o poder real do ensinamento de Padre Pio. Quando mudamos nossa relação com a comida, mudamos nossa relação com a vida. Quando começamos a ver o sagrado no comum, o extraordinário se manifesta no cotidiano. Mas atenção, Padre Pio também alertou sobre os obstáculos que podem impedir o sucesso desta prática. O maior deles é a inconsistência. Fazer por alguns dias e depois abandonar é pior do que não fazer nada, porque cria uma energia de descompromisso. Outro obstáculo é a falta de envolvimento da família toda. Se uma pessoa pratica e outras desperdiçam,
a energia conflitante pode neutralizar os benefícios. É importante que todos os membros da família compreendam e participem. Terceiro obstáculo é a expectativa imediata de resultados materiais. As bênçãos vêm, mas no tempo de Deus, não no nosso tempo. A prática deve ser mantida pela gratidão genuína, não pela ansiedade por resultados. Padre Pio viveu este ensinamento intensamente. Testemunhas relatam que ele nunca desperdiçava nem uma migalha de pão. Quando recebia alimentos dos fiéis, tratava cada item como uma relíquia sagrada. Dividia tudo com outros frades e visitantes, mas sempre com uma oração de gratidão. Sua própria vida foi um testemunho do poder desta prática. Mesmo vindo de uma família muito pobre, nunca faltou o necessário em sua vida. E mais importante, ele se tornou um canal de bênçãos para milhões de pessoas ao redor do mundo. Os estigmas de Padre Pio, as visões, os milagres de cura, tudo isso estava conectado com sua profunda reverência por todas as manifestações do amor divino, incluindo o alimento. Ele costumava dizer: quem não sabe valorizar um grão de arroz, não sabe valorizar a vida. Quem não sabe valorizar a vida, não sabe valorizar Deus. Quem não sabe valorizar Deus, como pode esperar ser valorizado por Ele? Esta frase resume toda a profundidade espiritual do ensinamento. Não se trata apenas de evitar desperdício por questões ambientais ou econômicas, embora isso também seja importante. Trata-se de reconhecer a presença divina em cada aspecto da criação. Quando começamos a ver Deus na comida que recebemos, começamos a vê-lo em tudo, no trabalho que conseguimos, nas pessoas que encontramos, nas oportunidades que aparecem. Esta mudança de perspectiva é que atrai as bênçãos. Padre Pio também ensinou orações específicas para diferentes momentos relacionados à alimentação. Uma oração para quando se compra comida, outra para quando se prepara, outra para quando se serve, outra para quando se consome e ainda outra para quando se compartilha. Cada oração reconhece um aspecto diferente do milagre divino que é o alimento. Juntas, elas criam uma consciência contínua da presença de Deus no ato mais básico e essencial da vida: se nutrir. Famílias que praticaram estas orações relataram não apenas prosperidade material, mas principalmente uma proximidade com Deus que nunca haviam experimentado antes. A mesa familiar se tornou literalmente um altar onde o sagrado e o cotidiano se encontram. Agora, deixe-me compartilhar com vocês o último e mais poderoso aspecto deste ensinamento de Padre Pio. Ele revelou que existe uma oração específica que deve ser feita em família, uma vez por mês, para consagrar toda a comida que será consumida naquele período. Esta oração cria uma proteção espiritual sobre todos os alimentos da casa e garante que cada refeição seja uma fonte de bênçãos. Padre Pio ensinou esta oração apenas para algumas famílias especiais, mas hoje vocês também podem conhecê-la. A oração é feita em família do Mas Dodas, diante da despensa ou geladeira, e diz assim: Senhor Jesus, que multiplicaste os pães e os peixes, abençoa todo o alimento que consumiremos neste mês, que cada refeição fortaleça nossos corpos, e, Nasa, que cada grão seja um lembrete do teu amor infinito, que nossa gratidão por estes dons abra os céus sobre nossa família. Amém. Padre Pio garantia que famílias que fizessem esta oração mensalmente nunca passariam necessidade e sempre teriam saúde e harmonia em casa. Mose 42. Chegamos ao final desta revelação extraordinária. O ensinamento de Padre Pio sobre a valorização da comida é muito mais do que uma prática espiritual. É uma chave para desbloquear um estilo de vida abençoado. Quando paramos de desperdiçar e começamos a valorizar cada dádiva divina, não apenas mudamos nossa relação com a comida, mas transformamos nossa relação com a vida toda. A gratidão se torna um hábito, a abundância se torna uma realidade,
e as bênçãos se tornam uma constante. Se este ensinamento tocou seu coração, se você reconhece a sabedoria profunda nas palavras de Padre Pio, então faça sua parte. Deixe seu like e te vejo no próximo vídeo.